o desafio de seguir a Cristo. Você que está em casa agora e pode nos acompanhar, abrindo o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 6, nos versículos 35 a 37, e depois também os versículos 66 a 68. João, capítulo 6, versículos 35 a 37 e 66 a 68. É o texto que nós vamos ler a princípio. Querido Espírito Santo, nós, neste momento, nos submetemos à condução do Senhor neste culto. E pedimos, Senhor, que fale conosco nesta manhã, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E eu estou certo que o que o Senhor nos preparou para este dia é algo que vai nos trazer conforto e vai também nos alimentar. Prepara os nossos corações, Senhor, e abençoe a todos que estão ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Então, no livro de João, capítulo 6, 35 a 37, diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Agora João 6, 66 a 68 vai dizer assim: Desde então muitos dos seus seguidores tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então, meus irmãos, eu quero, com esse texto que nós lemos, o desafio de seguir a Cristo. Nós estamos vivendo uma época cada vez mais diferente. E é notório e é muito claro de que seguir a Cristo está se tornando cada vez mais difícil, de vários pontos de vista, de várias maneiras. No entanto, parece que para algumas pessoas isso não está acontecendo. Parece que está tudo muito bem. Mas a bem da verdade é que existe um grande desafio de continuar a seguir a Cristo. E o que eu vou dizer para vocês pode não ser neste primeiro momento algo que soe muito bem aos ouvidos, mas cada dia que passa, os desafios de seguir a Cristo vão se tornando cada vez mais complexos, cada vez mais difíceis, cada vez mais intensos. E isso não quer dizer que a promessa que nós temos da salvação e a promessa que nós temos da vida eterna vai cair por terra ou diminui. Pelo contrário, ela nos dá mais ênfase na esperança e na expectativa de que está muito próximo, cada dia mais, muito próximo, o dia que o Senhor virá, o último dia, como ele diz em João. E nesse texto de João é muito interessante, quando você lê o capítulo inteiro, Jesus fala por pelo menos 3 vezes de nós que estamos seguindo a Ele, que Ele nos ressuscitará no último dia. Pelo menos 3 vezes Ele fala isso. Esse é um texto bastante longo, tem um pouco mais de 70 versículos, e é muito impactante quando você vê aquilo. Então, a vida cristã, na verdade, ela não é uma filosofia. A vida cristã não é estar na igreja, tanto é que agora é até interessante, né? Nós não estamos mais fisicamente ao vivo na igreja. A vida cristã é andar com Jesus, é seguir a Jesus,
Essa é a verdadeira vida cristã. E existem aí nesse trecho, nesse seguir, nesse caminhar, muitos desafios. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns deles neste momento. Fazer uma comparação, fazer um paralelo. Quem segue não escolhe a direção a ser tomada. Você já pensou nisso? Quem segue, eu vou falar com calma, pausadamente. Quem escolhe seguir a Cristo não escolhe a direção a ser tomada. É Ele quem conduz. Aí já dá uma grande distinção entre as filosofias e a seguir a Cristo. Porque uma filosofia, você segue aquilo que você acha interessante, aquilo que é um ideal, uma ideia, uma filosofia. Você segue um padrão. Mas seguir a Cristo, você não sabe para onde você tem que ir. Ele te leva, Ele é a direção, Ele te conduz. Então faz grande diferença nesse sentido. E a pergunta que fica para nós neste momento é: até onde você está disposto a seguir a Cristo? Até onde? E até sob quais circunstâncias? Até em que momento? Eu estava escutando hoje, uma pessoa me falou o seguinte, eu achei muito interessante. Ela disse assim: olha, na minha cidade, além das igrejas estarem com várias restrições, uma delas é de que a igreja não pode fazer a Santa Ceia. Como é que é isso? Se quiser fazer a Santa Ceia, as pessoas têm que trazer os elementos de casa. A igreja não pode mais fazer isso. Olha a que ponto nós estamos chegando. Será que você já percebeu isso? Será que você já se atentou para isso? Que estão aos poucos cerceando a liberdade, que estão pouco a pouco restringindo o agir da igreja, o agir dos cristãos. E a bem da verdade é que nós não estamos percebendo isso, porque está muito confortável. Seguir a Cristo, o desafio de seguir a Cristo não é nada confortável. É momentos de muitas lutas muitas vezes, ou de muitas tribulações em outras vezes. Mas a certeza é clara de uma eterna salvação, de estar com Ele no futuro, isso é claro. E isso é que é a nossa esperança, é a nossa expectativa. Mas a verdade é que, pouco a pouco, estão cerceando as liberdades que nós temos. E isso me traz uma grande preocupação. Uma porque estão restringindo, as coisas que anteriormente a igreja fazia. E a outra, mais evidente e mais preocupante, é que nós não estamos percebendo. Nós não estamos percebendo muitas coisas. Mas isso é um outro assunto. E nós não vamos tratar neste momento. Eu quero traçar um paralelo entre a vida cristã e o caminho de Israel entre Egito e Canaã. Algo bem breve, bem simples de verdade. E quando o povo de Israel saiu do Egito em direção a Canaã, tem muito a ver com a nossa caminhada de vida cristã também. Tem muito a ver com o nosso dia a dia da vida cristã também. E os desafios que lá se impuseram são semelhantes aos desafios que agora se impõem. Não só agora, mas permanentemente, até a volta e o retorno de Cristo. Então, vamos começar assim, com o início da caminhada de Israel saindo do Egito até Canaã. O início da nossa caminhada, o início da caminhada deles, tem muito a ver, tem um paralelo muito, muito concreto com a nossa conversão, com o nosso encontro, com a nossa libertação do Egito, o nosso primeiro amor.
E quando falo libertação do Egito, é libertação do pecado, libertação das coisas desse mundo e principalmente a libertação de nós mesmos. E eu acho que, na verdade, essa é a mais difícil. Porque falar cá entre nós, se libertar do diabo, de certa forma, não estou minimizando, mas de certa forma é fácil. Sabe? Quando a pessoa está lá, endemoniada, possessa, aquela coisa toda, que às vezes acontece, ou presa nas artimanhas de Satanás, de certa forma é fácil se libertar disso. Basta que um crente fervoroso chegue e dê uma ordem, e em nome de Jesus aquela pessoa vai se encontrar liberta. Se libertar, sair de um lugar, né, de pecado para um lugar de paz e de arrependimento, de certa forma também é fácil, mas não estou minimizando isso também. Agora, o que eu vejo que é um grande obstáculo, uma grande luta que nós temos é nos libertar de nós mesmos. Morrer para si mesmo. Já ouviu falar disso? Morrer para si mesmo. Então o início da caminhada é a conversão, é esse encontro, é esse sair das garras de Satanás, é aquele primeiro amor. Nesse momento nós temos um destaque, nós temos muitas bênçãos que acontecem nesse momento. Os israelitas, quando saíram do Egito em caminho para Canaã, eles enriqueceram com muito ouro e prata, porque o próprio Deus orientou: peça aos egípcios que eles lhes darão ouro e prata, e deram em abundância para eles. Isso está lá em Êxodo 12:35, eu não vou abrir, mas está lá. Neste momento, tem um aspecto interessante ali na história, onde aquela irmã de Moisés, a Miriam, ela dançou, ela cantou. Então vamos fazer um paralelo com a nossa vida cristã, quando nós nos convertemos, se você se lembra disso. No meu caso já fazem 28 anos, talvez para você faz 20, 15, 25, 10 anos, 5 anos, 1 ano. Talvez você se converteu ontem, eu não sei. Mas é um momento que parece que tudo começa a melhorar em sua vida. Vem as bênçãos de Deus, parece que Deus pega realmente como se você fosse um bebê e te trata ali no colo, te amamentando direto no peito. Tanto que é o Shaddai, né? O Shad significa peito. Então Deus te pega e te traz no peito e te amamenta e te cuida, porque você é um novo convertido, você é uma nova criatura, e as coisas velhas já ficaram para trás e as coisas começam a dar certo. Tudo fica muito bonito, você sai dos vícios das drogas, você sai de um relacionamento infrutífero, você sai de um casamento arruinado, e tudo começa a melhorar, tudo começa a se reestruturar. Como é bom esse momento! E às vezes esse momento de início da caminhada, esse início da conversão, ele às vezes dura até por anos, 1 ano, 2 anos ou até 3. Ele dura um tempo e é muito gostoso. Você se lembra disso? O momento do primeiro amor? Você se lembra? Eu me lembro. Era tudo muito fantástico. Eu tinha só 16 anos na época. Era tudo muito bonito. Mas este momento passa. E vem outros momentos da caminhada do seguir a Cristo. Este momento eu creio que o próprio Espírito Santo usa para nos dar uma alegria, nos dar uma contemplação de todo o seu amor, de todo o seu esplendor. Mas nós precisamos caminhar, nós precisamos crescer. E aí que a coisa começa a mudar. É mais ou menos não, é semelhante àquela parábola da semente, do semeador, onde ele vai semeando. E tem parte das sementes que cai em terra rochosa, tem parte da semente que cai, em terreno arenoso e tal. Tem outras partes que cai pelo caminho e o inimigo vem e rouba. Mas finalmente tem a parte que cai em terra boa. Esse é o início da caminhada da fé cristã.
E os desafios aqui neste momento não parecem tão grandes. Seguir a Cristo no momento de bênção é muito fácil. Concorda comigo? Talvez você já até pensou nisso. Nossa, aquele irmão, aquele fulano segue a Cristo, mas para ele é fácil. Por quê? Porque ele é rico. E realmente, quando tudo vai bem, quando você tem abundância, realmente é fácil seguir a Cristo. Concorda comigo? Imagina se você estivesse preso como Paulo, numa cadeia, açoitado, numa cadeia fedorenta, que não tinha nem banheiro na época, né? Já pensou nisso? E eles louvavam, Paulo e Silas, cantavam na prisão. Você cantaria? Eu acho que nem eu cantaria, falar bem a verdade, viu? Porque é agonia, né? É difícil pra caramba. Então seguir a Cristo quando tudo vai bem é muito fácil, é muito tranquilo. Mas a caminhada continua. Aí vem o meio do caminho, digamos assim, o povo de Israel saiu e chegou no deserto. O deserto o que é? Provação, renúncia. E também tem bênção, mas a bênção é sob medida, é o maná diário. É o tempo de vencer o diabo e vencer a si mesmo. Agora neste ponto, naquele ponto Miriam dançou e cantou. Neste ponto Miriam se rebelou contra Moisés. Seu motivo para seguir a Cristo será testado. Pão terreno ou pão celestial? Em Abacuque 3, 17 e 18, tem um texto muito conhecido, que nós até gostamos de recitar para os outros, quando estão em dificuldade, mas quando é para nós mesmos, nós não gostamos muito de recitá-lo. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Você já imaginou? Eu já vi muitos cristãos recitando esse texto para outros cristãos que estão passando por grande luta, por enfermidade, por desprezo, por discórdia, por tantas coisas. Mas quando somos nós que passamos por isso, é difícil recitar esse texto para nós mesmos. Então o meio do caminho, o deserto, é um momento que as coisas vão mudar. Virão provações, virão testes, né? Uma pergunta que fica, pense aí você. Você seguiria a Jesus sem bênçãos? Vou falar de novo. Você seguiria a Jesus sem nenhuma bênção? Parece absurdo, não parece? Mas nós temos um paralelo aqui. Pense só no jovem rico e pense em Jó. Um continuou servindo e seguindo a Cristo sem bênção nenhuma. Jó perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas, perdeu tudo, perdeu a saúde, né? Agora o jovem rico, quando Jesus deu uma oportunidade, gente, pensa um pouquinho, meu irmão, pensa um pouquinho. Se Jesus chegasse para você hoje e Jesus falasse como ele falou para o jovem rico: fulano, coloca teu nome aí, João, Carlos, Hugo, Luiz, deixa tudo o que você tem, vem e me segue. Talvez para alguns, para alguns como eu e você que está assistindo, deixar tudo é fácil porque a gente não tem quase nada. É ou não é? Mas esse jovem era um jovem rico, tinha casas,
talvez mansões, dinheiro, né? Fazendas, sei lá o que ele tinha, mas se diz que ele era rico, ele era rico. Mas nós, irmãos, que talvez a gente tenha, sei lá, uma casa, talvez a gente tenha um bom carro, um trabalho. Você já pensou no seu trabalho? E se Jesus falasse assim, fulano, deixa tudo, inclusive teu trabalho, vem e me segue. Se Jesus fizesse isso hoje, será que nós o seguiríamos? Sabe, irmãos, parece brincadeira, mas é uma pergunta que nos incomoda. Eu me incomodo com ela. Porque quando fala deixar tudo, tem momentos que Jesus fala assim, se você ama mais os teus filhos, a tua mulher, o teu marido, do que a mim, você não é digno de mim. É algo muito forte, é algo muito intenso, é algo tão profundo que às vezes nós não conseguimos mensurar. Mas esta é, né, o paralelo entre o jovem rico e o homem rico que perdeu tudo, mas continuou, e o jovem rico que não quis perder nada. Naqueles dias, você já imaginou? Já imaginou? Os 12 apóstolos são reconhecidos até hoje. E talvez nós teríamos na história algo mais ou menos assim. Evangelho do jovem rico. E começasse talvez assim. Eu era um jovem rico, me chamava tal. E um dia encontrei-me com Jesus. E ele me disse, deixe tudo. E eu deixei. E eu o segui. E foi, na minha vida, houve muitos milagres. E certa vez eu andei e fiz isso, e fiz aquilo. E nós nem sabemos o nome desse jovem rico. Mas de Jó nós sabemos. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é profético. Preste atenção. Há muitas pessoas que até se dizem crente, mas Deus não conhece o nome. E há muitas pessoas que estão desprezadas, doentes, perderam tudo. Mas o Senhor conhece o nome. E Jesus o confessará naquele dia, no último dia, diante de Deus. Será que Ele conhece o meu e o seu nome? Se nós fizermos como fez Jó aqui, certamente Ele conhecerá. Porque o meio do caminho, o deserto, é isso. A perspectiva incorreta sobre o cristianismo. Nós temos, e nós ouvimos, e nós aprendemos muitas expectativas ilusórias. Esperar apenas o que é agradável. Nós temos aprendido neste mundo que quando você vem a Cristo é só bênção. É o que pregam por aí, é o que falam por aí. É o que eu acabei de comentar agora há pouco, sobre o semeador e as sementes. A semente entre as pedras é uma semente que caiu e que se ofendeu. O convertido que não contava com as tribulações. Um convertido que não imaginava que depois que ele viesse a Cristo, haveriam dificuldades, haveriam lutas, haveriam perseguições, haveriam tribulações. É a famosa, famigerada, terrível e diabólica, satanista teologia da prosperidade, por exemplo. Venha Jesus e Ele te dará tudo. É uma mentira. O objetivo do ser humano é apenas o bem-estar, o conforto e a felicidade. Esse negócio de dizer assim, venha para ver Jesus e você será feliz, é algo que é recente. Eu acho que aqui os mais velhos, o pastor deve lembrar, outros devem lembrar. Esse negócio, venha Jesus e você será feliz, é algo que começou aí nas décadas de 90, mais ou menos. Fazem uns 30 anos, você que é mais novo. Porque na década anterior, eu me converti em 92, mas ainda sou um resquício dessa época anterior. Na década de 80, 70 e até antes, venha para Jesus, arrependa-se. Onde está a pregação do arrependimento? Não existe mais, sumiu, desapareceu. Porque começou nessa época.
Venha para Jesus e você será curado. Venha para Jesus e você será próspero. Venha para Jesus e seus problemas se resolverão. Como se Jesus fosse uma pílula mágica ou o gênio da lâmpada. Venha para Jesus e faça 3 pedidos. Então, o objetivo do ser humano nesse aspecto é uma perspectiva incorreta sobre o cristianismo, é o ter, focalizado no que é passageiro. Se esperamos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Vamos ler esse texto aqui, ele é bem interessante. Eu gosto desse texto. 1 Coríntios, se você quiser abrir, abre ali. E 1 Coríntios 15 é muito interessante, porque vai falar sobre a ressurreição de Cristo e a volta de Jesus também, lá mais para frente, no 50 a partir dos 50. E é maravilhoso esse texto. Eu só vou ler aqui só para dar um gostinho, né? 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E aqui vai tratar então da grande volta do Senhor, da ressurreição dos mortos, da transformação dos que aqui estarão. Mas não é isso que eu quero dizer neste momento, é só para dar uma palhinha. 1 Coríntios 15, 19 em diante, vai dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Em outra versão diz os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Então essa é a nossa perspectiva. E a perspectiva correta é a visão de Deus, é sobretudo a formação do caráter cristão em nós, é o ser e não o ter. Focaliza no eterno e não no momentâneo. A maior experiência do cego de Jericó não foi enxergar, mas foi encontrar Jesus. Essa foi a maior experiência dele. Então, um grande desafio de seguir a Cristo neste momento, no meio do caminho, no deserto, é entender a perspectiva correta e não a incorreta. Porque nós estamos no deserto, nós estamos caminhando. E enquanto Cristo não voltar, ainda vamos caminhar nesse deserto que é este mundo caído no pecado. E a perspectiva correta não é olhar para o momento, não é olhar para a circunstância, não é olhar para a felicidade, não é olhar para os meus sonhos. Meu Deus! Eu vejo pessoas, cristãos aí que eram pessoas reconhecidas e são reconhecidas no meio evangélico no Brasil inteiro. E eles cantam, e eles louvam, e eles adoram, e são pastores, e são cantores. E eles dizem nas suas músicas que os meus sonhos Deus vai me atender. Isso não é verdade. Coisas desse tipo. Aí nós focalizamos o cristianismo no momento, no ter, na circunstância. Neste mundo nós olhamos no horizontal e esquecemos de olhar para o vertical. Os desafios de seguir a Cristo é deixar, é morrer para si mesmo, é tomar a sua cruz. Quem já não ouviu isso? E quem é que pratica? Estamos esquecendo disso. Próximo passo é o alvo e os obstáculos. Quem segue Jesus quer ir para onde ele vai. Jesus vai para junto do Pai, vai para o céu. Mas no caminho existe uma cruz. Você está escutando tudo isso que está sendo dito? Então a pergunta que vai para nós, para você e para mim agora é: você ainda quer seguir a Jesus? Porque seguir a Jesus não é brincar de ser crente. Seguir a Jesus
não é estar na igreja somente, isso é parte. Seguir a Jesus é algo maior, é ter relacionamento, não com o pastor, não com os irmãos, mas com Jesus. Essa outra parte faz parte, mas não é o principal, não é apenas isso, é muito além disso. E nós precisamos cada vez mais aprender isso, sabe por quê? Porque daqui para frente, isso que eu vou falar para você, não é de uma mente que pensa só em catástrofe, mas é bíblico. Eu estou me baseando na Bíblia, eu estou me baseando em Apocalipse, eu estou me baseando em Daniel. As coisas daqui para frente vão se estreitar cada vez mais, vão ficar cada vez mais difíceis. Se hoje já estão limitando as igrejas de ter pessoas, se hoje já estão limitando as igrejas de fazer a ceia, o que mais virá? Pensa comigo, isso porque nós estamos no Brasil, um país livre, um país que a gente sempre teve liberdade. Escuta o que eu vou te falar, as coisas vão se intensificar, e como é que nós faremos? Como é que nós estaremos? Vamos aceitar tudo goela abaixo? Daqui a pouco o que eles vão dizer? Você não pode mais falar de Cristo, e nós vamos aceitar. Daqui a pouco o que eles vão dizer? O que eles vão dizer? Você precisa rejeitar a Cristo, e muitos vão rejeitar. As coisas vão mudar cada vez mais. Então, os desafios de seguir a Cristo é algo que nesses dias em que nós estamos vivendo, vai se intensificar. Você que está me ouvindo, eu tenho 45 anos. É bem possível que nós que temos nessa idade aí, 40, 50, talvez 60, é bem possível que nós vamos ver o anticristo se levantar, governar esse mundo. É bem possível que nós vamos ver Jesus voltar. É bem possível. O mundo está nos seus últimos dias. Falta um pouco tempo. O sofrimento que você está passando agora não se compara à glória que nós vamos ter na eternidade com Jesus. Os sofrimentos que eu passo, que você passa, todos nós sofremos, sim. Uns mais em determinada situação e momento, uns menos, mas todos nós sofremos. Por isso que no começo, no início da caminhada, é fácil seguir a Cristo, mas depois vem o caminho, vem o deserto, vem as dificuldades, depois vem o alvo e os obstáculos. O alvo é, eu quero estar onde Jesus está, mas tem uma cruz, existe uma cruz entre eu e Ele que eu preciso carregar. Queremos reinar com Cristo, podemos beber o cálice que Ele bebeu. Em Marcos 10, do 35 a 40, diz isso. Dá uma olhada lá. Marcos 10, do 35 ao 40. Vai dizer assim. Cadê? A gente conhece esse texto, Marcos 10, 35 a 40. Então, se aproximando deles Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? Respondeu-lhes: permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhes: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo que eu sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Então, sim, nós vamos participar e vamos estar na glória com Jesus.
Mas para estar nessa, aqui dois dos discípulos, não é? Estavam olhando a eternidade da perspectiva terrena. Eles estavam olhando a eternidade da glória e queriam estar ao lado de Jesus, à sua direita, à sua esquerda. Mas Jesus falou: espera, eu vou passar por uma situação aqui. Eu vou beber um cálice da morte. Eu vou ser batizado com a morte. Vocês vão passar por isso também? Eles falaram, acho que meio sem saber, né? Nós vamos. E Jesus disse: é verdade, vocês vão passar por isso mesmo. No entanto, quem vai estar à minha direita, à minha esquerda, não interessa, só Deus sabe. Isso é preparado para quem está preparado para isso. Então, uma coisa que é interessante aqui, nós não sabemos em que posição vamos estar nos céus ou na eternidade. Mas para estar com Jesus, temos que passar o batismo que ele passou. Da mesma forma que Jesus se batizou na água, e ele disse que era para ser como um ensinamento para nós, da mesma forma que Jesus foi batizado na morte, nós também seremos. E agora? Quem perder a sua vida por amor a Cristo, achá-la-á. Esse texto é bem conhecido, né? Mateus 16, 24 e 25, já estou terminando. Mateus 16, 24 e 25. Vai dizer assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Quem perder a sua vida por amor a Cristo, achá-la-á. Os discípulos enfrentam até mesmo a morte física. E o que é perder a sua vida? É a gente entender que é Cristo que vive em nós. Então é Ele quem decide o nosso caminho, é Ele quem decide o nosso destino. É Ele quem escolhe o que nós temos que fazer ou não. Não é os nossos sonhos, não é os meus desejos, não é as minhas vontades. É os sonhos que Deus tem para nós, que Jesus tem para nós. Perder a sua vida por amor a Cristo vai muito além do que a gente possa imaginar. E eu não sei se eu imagino tudo que é o correto sobre isso. Mas perder a sua vida por amor a Cristo é negar-se a si mesmo, se negar para as coisas desse mundo, não se apegar às coisas terrenas, não se apegar às coisas desse mundo, não buscar as coisas desse mundo, mas buscar as coisas eternas. Jesus falou isso milhares e milhares, várias e várias vezes. Não busquem tesouro nessa terra, mas ajuntais tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde o ladrão não rouba. E o que nós fazemos é totalmente o inverso. Nós nos preocupamos com as coisas desse mundo, nós buscamos as coisas desse mundo, nós lutamos para as coisas desse mundo, nós não nos desapegamos às coisas desse mundo. Nós estamos ligados a muitas coisas, e essa situação em que nós estamos vivendo veio também para nos ensinar algumas coisas. Como o irmão me falou a hora que eu cheguei aqui, nós precisamos de bem pouco para viver, e é verdade. Na verdade, nós precisamos do pão de cada dia. E Deus sabia disso. Tanto que nesse paralelo que eu estou fazendo entre Israel saindo do Egito e indo para Canaã, no momento do deserto, Deus dava o pão de cada dia apenas. E eles não tinham nada mais que isso. E nós reclamamos, muitas vezes murmuramos, porque queremos sempre mais e mais. E uma coisa que nós estamos vendo nesses dias é que precisamos de tão pouco para viver. E a palavra de Deus diz isso: você tendo o que comer e tendo um teto sobre sua cabeça, fique com isso satisfeito. Mateus 7, 13 e 14.
Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. A porta continua estreita, irmãos. E sabe, nessa porta, preste atenção nisso, só consegue passar você. E ainda nu. É uma brincadeira. Mas só consegue passar você. Você não consegue passar com o celular no bolso. Você não consegue passar com dinheiro no bolso. Você não consegue passar com a escritura da casa no bolso. Só consegue passar você e não mais outra pessoa. Depois que você passa pela essa porta, e essa porta se chama Jesus, é só você que passa, e passa por ela nu. Mas nós queremos passar por essa porta, carregando nossos pertences, nosso celular, nosso WhatsApp, nosso Facebook, nosso trabalho, nosso carro, nossa casa. Nós estamos apegados a tantas coisas, mas Jesus disse para Marta, importante é você se apegar a uma coisa só. E todas as outras coisas, como diz em Mateus 6,33, vos serão acrescentadas quando buscamos em primeiro lugar a Deus e as suas coisas. E aí chega no fim, a chegada, a Canaã celestial para quem seguir a Cristo até o fim. Preste atenção, Miriam no começo dançou, Miriam depois se rebelou, e Miriam não entrou em Canaã. Na Nova Jerusalém não haverá provações, mas por enquanto precisamos suportá-la. Eu vou terminar contando rapidamente uma fábula. E daí nós já terminamos. Saiba de uma coisa, só pode ressuscitar quem morre. Se nós morremos para nós mesmos, nós podemos ressuscitar. Se nós não morremos para nós mesmos, nós não vamos ressuscitar com Cristo. A fábula que eu vou contar, talvez alguns conhecem de formas diferentes, mas eu vou contar do meu jeito, da forma que eu vi, ouvi, aprendi, discerni e reproduzi. Diz a fábula do bambu. Então, num sítio muito grande, tinha muitas árvores, belas árvores frutíferas, árvores que davam sombra, tinha muitas flores. E dentre essas árvores naquele sítio tinha um bambuzal. E dentre aqueles bambuzal tinha um lindo bambu. Um bambu muito grande, muito bonito. E que de lá do alto ele via toda a floresta. E ele era muito assim pomposo e também orgulhoso. Olha como eu sou. Olha como lindo eu sou. Eu posso ver todas as coisas, posso ver a floresta. Eu tenho uma beleza que todas as outras árvores invejam. Eu tenho ramos, eu tenho folhagens. Eu sou lindo e maravilhoso. Mas o bambu estava vazio, né? Por dentro, o bambu é vazio. Por dentro você é vazio, meu irmão. Por fora você é lindo. Às vezes, muito orgulho, muito egoísmo, mas por dentro, muitas vezes, é vazio. E nesse vazio do bambu, um dia ele pensou, eu quero ser usado pelo dono do sítio. Eu quero ser usado pelo fazendeiro. E o fazendeiro andava pela floresta, e andava para lá e para cá, e olhava e cuidava das flores, e pegava ali, e olhava para todas as árvores, e pegava dos seus frutos, e as consumia, e delas a utilizava, e se alegrava. O fazendeiro se alegrava por seu sítio, por sua fazenda ali. E ele ouviu o bambu dizendo, sitiante, fazendeiro, eu quero ser usado. Ah, você quer ser usado? Ok. Aí o fazendeiro foi lá e pegou um facão. Lá vem o golpe. E o fazendeiro começou a tirar as folhas do bambu. E o bambu começou a ficar bravo. Mas você está tirando toda a minha beleza? Você está tirando minhas folhas? Você está tirando os meus galhos? Aí o fazendeiro disse, você quer ser usado? Aí o bambu meio reticente, eu quero ser usado por ti, fazendeiro.
E o fazendeiro começou a limpar ao redor ali do bambu e a tirar as suas galhagens, os seus rebentos, os seus filhotinhos, né? Que bambu também produz, né? Não sei como, mas produz. E o bambu ficou chateado, mas você está tirando tudo, eu estou ficando pelado, eu estou ficando sem nada. E o fazendeiro falou, você quer ser usado? Eu quero. E o fazendeiro com o facão foi lá e cortou embaixo e arrancou o bambu das suas raízes e o tirou de lá. E o transportou para outro lugar, e o bambu começou a reclamar, fazendeiro, você tirou eu de perto da minha família, você me tirou de perto dos meus amigos, fazendeiro, você me arrancou, você me cortou, você me tirou minhas folhagens, você me tirou da minha cidade, você me tirou da minha casa, você tirou eu do meu trabalho, você tirou eu da minha eloquência, da minha beleza, de lá de cima eu via tudo. Fazendeiro, o que você está fazendo? Eu não estou entendendo. E o fazendeiro perguntou de novo, você quer ser usado? Ele falou, não era bem desse jeito, mas eu quero, eu não estou entendendo. E aí, o fazendeiro pegou e cortou o bambu ao meio, o matou. O fazendeiro matou o bambu. E dentro do bambu não tinha nada, estava vazio. E a gente sabe que o bambu tem uns gominhos, né? E o fazendeiro tirou aqueles gominhos. E o bambu se tornou uma espécie de cano. E o fazendeiro colocou aquele bambu com a sua ponta num rio, e a outra ponta dava até a caixa d'água da fazenda, e também dava aonde tinha muitas plantas, muitas plantas bonitas ali. E a água começou a ser conduzida pelo bambu. O bambu que era vazio, o bambu que não tinha nada, a água começou a passar por ele. Jesus é falado na Bíblia que ele é fontes do rio, fontes de água viva. Para que Jesus passe por você, você tem que sair do vertical e você tem que estar no horizontal. O que quer dizer isso? Você tem que sair da sua condição de orgulho, de prepotência, de arrogância, de se achar o tal, de se achar o mais belo, para ir para uma posição horizontal de morte. O bambu morreu, mas ele conduzia a água ao fazendeiro, e a água é Jesus, e alimentava as flores, e alimentava as plantas, e o bambu foi usado. Eu acho que eu não preciso nem explicar muito, né? Nós somos o bambu. E para Deus nos usar, Ele precisa nos limpar. Precisa nos arrancar de lugares infrutíferos. Precisa nos matar, nos cortar, para que a água que é Jesus passe por nós e dê vida a muitos. Aqui nós finalizamos. Tem uma música que tem muito a ver com isso. Ouça essa música e preste muita atenção. Sabe, irmãos, quando eu conto essa história do bambu, eu não sei em que fase que eu estou. Eu ainda devo estar numa daquelas fases que ele está reclamando. Mas o fazendeiro está perguntando neste dia, você quer ser usado? Precisa morrer. Deus nos abençoe, Deus te abençoe. Que o Senhor faça frutificar essa palavra no teu coração e no meu coração.